literatura pra vida. Olá, pessoal! Um dos vídeos mais comentados do Literatura pra Vida, que é do início do canal, ele trata de como começar a ler Machado de Assis. Para muita gente, Machado ainda é muito hermético, muito fechado, muito abstrato. E ainda há aquela questão de que Machado de Assis e qualquer outro livro clássico no Brasil é chato. Porque a abordagem que foi feita nas escolas tradicionalmente nos anos 70, 80, início dos anos 90, era de uma literatura clássica como algo pesado. E nesse sentido, as pessoas levam muito tempo para poder descobrir que Machado é divertido, que Machado é interessante e que a caracterização dos personagens muitas vezes é o ponto principal e mais interessante das suas obras. Há umas semanas atrás, uma amiga de 22 anos me pediu que fizesse uma sugestão de como começar a ler Machado. Às vezes eu indico os contos. Ele tem contos excelentes. Entre esses contos eu gosto de indicar Dona Firmina, Teoria do Medalhão e um conto que é pouquíssimo conhecido, nunca vejo ninguém comentando a respeito. Ele tem o título de Um Almoço. Na época em que eu li, no início da juventude, eu lembro que fiquei impactada com a leitura. Um Almoço é um conto que mostra claramente a dificuldade que o ser humano tem de aceitar o peso de ser grato. É surpreendente como vai se desenvolvendo o que parecia uma benesse, acaba se tornando um peso. É um conto que nos leva a refletir bastante sobre a dificuldade que nós temos em lidar com determinadas circunstâncias. Mas ele é pouco conhecido, então eu recomendo. Então, o Machado, de modo geral, eu recomendo que comece por A Mão e a Luva, que é um romance aparentemente muito simples, com poucos personagens e que seria um exemplo do período romântico. Machado até tentou alguns exemplos, alguns livros, algumas obras do romantismo. Helena talvez se encaixe melhor nesse aspecto do romantismo, que tem origem no movimento do romantismo alemão. Mas Estevão, personagem de A Mão e a Luva, é um exemplo claro do que Machado pensava sobre o movimento do romantismo na literatura. Conversando com essa minha amiga, Milena, ela fez um comentário de que Estevão é claramente um exemplo, um tipo acabado de personagem que o romantismo consideraria ideal. Então também é um livro que vale a pena ser lido com um olhar mais apurado. Além disso, existem outras formas de começar a ler um autor. O problema é quando a gente cria expectativa e se depara com a realidade. Existem autores que, dependendo da nossa expectativa, logo de cara a gente vai poder ler a obra-prima e está tudo bem. Quem gosta de capa e espada, gosta de romances fabulosos, romances mirabolantes, vai adorar ler O Conde de Monte Cristo, que é um tijolo, mas que é um livro extremamente envolvente, capa e espada mesmo. Por outro lado, Os Três Mosqueteiros já tem um aspecto um pouco mais complexo, até porque é muito mais extenso, são 3 partes, e tem um peso histórico um pouco diferente. É uma obra que a gente começa e às vezes tem uma certa dificuldade com as minúcias. Se eu não me engano, foi o Humberto Eco que fez uma das palestras que estão naquele livro 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, em que ele comenta sobre isso, porque há muitas minúcias ali. Então, claro, Os Três Mosqueteiros, na verdade, é uma trilogia, digamos assim. O Conde de Monte Cristo é um volume único e um volume extremamente envolvente. Isso às vezes pode funcionar. O problema é quando a gente começa a ler um autor do qual tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento, nenhum contato com a sua literatura, porque cada autor tem a sua literatura, que se encaixa às vezes em determinadas escolas literárias e às vezes não. E muitas vezes a gente começa pela obra que é o top e desanima porque tem dificuldade em provocar um engajamento na leitura, não consegue compreender muito bem qual é o intuito do autor ou considerar-se pertencente ao estilo literário daquele autor. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de autores completamente opostos,
inclusive de nacionalidades e escolas diferentes, em que eu recomendo que não se faça nenhuma coisa nem outra. Eça de Queiroz é um grande autor português. Ele escreveu romances muito interessantes. O Primo Basílio é o mais conhecido, mais badalado. É um romance relativamente simples, mas eu recomendo A Cidade às Serras para quem tem interesse sobre fundo histórico, digamos assim. A Cidade às Serras é um romance, tem um conto também, nesse volume, se eu não me engano, tem esse conto, sobre o poder do aprisionamento do homem no bem-estar proporcionado por bens materiais e tecnológicos. Isso na virada do século XIX para o XX. Mas se a pessoa resolve começar a ler Eça de Queiroz, não por um Primo Basílio, por um livro um pouco mais simples, ou por um livro de contos, o que acontece é que a pessoa pode ter um pouco de dificuldade. O Mandarim é uma novela, mas é uma novela satírica até determinado ponto, e uma novela mais nebulosa. É um livro em que a gente tem uma certa dificuldade de se transportar. E hoje em dia esse problema da dificuldade de construção imagética é muito forte. Então, se a gente vai começar a ler um autor e tira da estante, da prateleira da livraria, eu vou começar a ler esse aqui que ele é fininho. Talvez esse aqui funcione mais. Primeiro porque são textos mais curtos e mais tradicionais no estilo do autor. Então, começar a ler um autor, um novo autor, por um livro que parece menor, mas que ele é experimental até certo ponto, como Brás Cubas, por exemplo, do Machado, não sempre é um bom caminho. Por outro lado, Jane Austen é extremamente badalado, Orgulho e Preconceito tem um hype assim profundo, vira e mexe, querem fazer novas edições, novos caminhos. Eu tenho até uma graphic novel no meu acervo, na minha coleção, tem diversas edições. E aí, a pessoa ouve falar em Jane Austen, nunca leu nada, segue a mesma ideia, digamos assim, e pega um livrinho curto para ler. Vou começar Jane Austen por esse aqui, ele é curtinho, não vai me tomar muito tempo. O problema desse livro é que ele é uma juvenilha. A juvenilha é como se fosse um apanhado arqueológico de um autor que muitas vezes deixou poucas obras. Jane Austen deixou apenas 6 romances acabados. A Charlotte Brontë, por exemplo, tem algumas coisas nesse sentido também, alguns outros autores. E aí o que acontece é que aqueles que são apaixonados por esse tipo de autor ou autora vai buscar outras fontes, vai buscar outros textos. E aí surge a juvenilha, que trata justamente dos primeiros textos da juventude, da adolescência. Esse aqui é uma edição da LPM Pocket. A LPM costuma ter umas traduções bem interessantes, bem feitas. Tem até um prefácio do Chesterton. Ele é um livrinho curto, ele tem Amor e Amizade, tem As Três Irmãs e tem uma coletânea de cartas. Amor e Amizade é até interessante, divertido. As Três Irmãs derrapam. E uma coletânea de cartas é exatamente isso, é uma junção, uma adição de diversos textos experimentais. Jane Austen tinha o gênio da literatura, mas ela não nasceu totalmente pronta. Nenhum autor senta e começa a escrever aos 6 anos de idade e cria uma obra de arte. É preciso a maturidade emocional em algum sentido. Então, se a pessoa começa a ler pela juvenilha, vai acreditar que Jane Austen escrevia coisas mais bobinhas, mais superficiais, e vai desistir de ler clássicos como Orgulho e Preconceito, e principalmente livros da maturidade, que costumam ser as grandes pérolas. No caso de Jane Austen, eu considero Persuasion. No caso de Machado de Assis, o meu favorito é Memorial de Aires. Então, nem o primeiro lá da juvenilha, antes de alcançar o primeiro livro oficial, tem um livro que pareça curtinho, mas que talvez não seja a porta de entrada perfeita. Cortar literatura pra vida.